A corrupção e a fraude visam, em primeiro lugar, alterar os resultados, fazer que aquele que é mais fraco, o elemento menos preparado, consiga vencer ao elemento mais forte. Segundo a Sport Radar, que é uma empresa especializada na monitorização de jogos e de apostas online, os casos de corrupção no desporto continuam a aumentar e todos os anos há milhares de jogos que são suspeitos. O match fixing. Exatamente. A questão das apostas e do dinheiro que isso movimenta. Muito dinheiro. Muitíssimo dinheiro, muitos milhões e, no fundo, os vampiros que gravitam à volta deste fenómeno e que atacam nos mais vulneráveis, porque realmente é muito milhão que nós estamos a falar. Mas para além do match fixing e da dopagem, há outros problemas no universo desportivo e na questão da corrupção em particular. E nos dias de hoje, de facto, a fraude ou mesmo a corrupção no desporto não se limita à atividade esportiva ou à atividade competitiva em si mesmo e já não estão em causa apenas ou unicamente aquilo que são os subornos a atletas ou a equipas que visem a alteração de resultados e são conhecidas práticas que têm sido mediaticamente mais expostas com fraudes absolutamente prodigiosas no próprio sistema desportivo. É claro que isto acontece sobretudo no futebol, que é uma indústria que continua a crescer e que movimenta anualmente 30 mil milhões de euros. Uma fortuna, uma brutalidade e que é um mercado obviamente super apetecível. A questão dos fundos dos jogadores. Hoje aparecem fundos que comercializam direitos dos jogadores, que concentram. Isso levanta questões, já nem é só de corrupção, da concorrência, enfim, até de alguma escravatura dos jogadores que ficam, enfim, à mercê de algum tipo de fundos que vão para onde... Tem havido mesmo casos de tráfico de jogadores, tráfico de pessoas, jogadores que são forçados, a assinar por clubes que não querem. traficados. A questão da verdade desportiva, porque um fundo pode desequilibrar uma competição, colocando 4 ou 5 jogadores ou desviando outros. Claro. Essa questão. A questão também das comissões que se pagam a nível de futebol, das transferências, a questão da lavagem... Porque entramos noutros fenómenos, a lavagem de dinheiro, Exato. O branqueamento de capitais, os tais crimes de colarinho branco. Enfim, depois um outro fenómeno que foi, em Portugal também já assistimos, de fundos de capitais estrangeiros que compram SADs de clubes. Exatamente. E eu não estou a dizer que, em relação a isso, ainda não há casos conhecidos de corrupção, apenas de péssima gestão, porque houve clubes históricos... Péssima gestão desportiva, não é? Péssima gestão, porque o objetivo é apenas colocação de jogadores, rodar os jogadores, não há aqui propriamente um objetivo estrutural desportivo de promoção daquela coletividade. E depois, o que eu acho que em Portugal não aconteceu é o escrutínio da origem dos fundos. Exato. Ou seja, que sociedades são estas que compram clubes como um Oriental, que investem no Mafra, que compram um Olhanense? De onde é que vêm estes capitais? São inúmeros os fatores que estão envolvidos no crescimento deste problema da corrupção, desde logo a questão da globalização, os avanços tecnológicos, mas também a constituição das próprias associações desportivas, por exemplo, as SADs, as associações sem fins lucrativos, ou as academias desportivas. O crescimento é absolutamente exponencial. Eu não sei onde é que isto vai parar, mas e depois a questão dos direitos televisivos, quer dizer, isto gera tanto e tanto dinheiro e as transferências, a gente hoje que ficámos, enfim, chocados com 100 milhões que na altura, por exemplo, o Real Madrid pagou ao Manchester United por Cristiano Ronaldo e hoje já nos parece um número de 222 milhões pelo Neymar. Claro. Por um Estado que comprou um clube. Nós temos na Europa um clube que foi comprado por um Estado. Exatamente. O PSG foi comprado por um Estado do Qatar. Eu sei que oficialmente não é bem assim, mas a gente sabe, é um Estado, um país Estado, claro. que tem um clube de futebol. E depois temos a questão das apostas, as apostas desportivas, que no mundo inteiro se vão concentrar sobretudo na Europa e em Portugal, que também existem, obviamente, e que envolvem bilhões de euros e são hoje um fenómeno que exige uma particular atenção da opinião pública e de todos aqueles que se interessam pelo combate à corrupção. De facto, o número de apostas online tem crescido absolutamente exponencialmente nos últimos anos. Obviamente que a internet, o fácil acesso, o anonimato que está associado às apostas, o elevadíssimo número de utilizadores, tudo isso concorre e conflui para que isto seja também um mercado em expansão e um mercado muito apetecível para a fraude. De facto, a atividade criminal no mundo do desporto tem vindo a ganhar alguma gravidade. Portugal está, efetivamente, também na lista daqueles que são os envolvidos, os protagonistas envolvidos na viciação de resultados, para já incluindo, sobretudo, ou apenas casos de futebol. No entanto, cautela, que isto pode parecer uma questão menor, mas a viciação de resultados, de facto, é um mercado obscuro, que tem pouca regulamentação e que tem baixa detecção e elevadíssima impunidade.
Ora bem, mas também esta falta de transparência, esta opacidade no âmbito desportivo abre a porta, abre o caudal para crimes ainda mais graves como a lavagem de dinheiro, a evasão fiscal e para muitas atividades corruptas relacionadas com o crime organizado, lavagem de dinheiro, a fraudes, etc. Ou seja, com o crescimento da globalização, estas atividades no desporto efetivamente acabam por facilmente estar associadas a redes criminosas e que vão desde o tráfico de droga ao tráfico de seres humanos, e não estou a falar apenas do tráfico dos próprios jogadores, que esse é um caso particular. Para além de tudo, há também a má gestão das próprias associações e instituições desportivas, que são outra porta aberta, efetivamente, para os fenómenos de corrupção e de fraude, porque de uma maneira muito geral, a verdade é que estas instituições continuam a fazer uma gestão económica ou financeira corrente, comum, e que vão muitas vezes abrir, efetivamente, a tal porta para fraudes e para atos de corrupção. Pinto da Costa é a pessoa mais corrupta que apareceu à face da Terra. Claro. Nós deve-se do Porto Luís Filipe Vieira é a pessoa mais corrupta. Acho que ainda está no Avali Azevedo. E a gente E esse foi condenado. Mas anda aí a passear. E esse foi condenado. E ainda há gente que o defende, inacreditável. É verdade, é verdade. E ainda há gente que o defende. Portanto, muitas vezes fazem uma gestão danosa e, para além das questões mais comuns dessa gestão danosa, vão aparecer, evidentemente, temas como despesas fictícias, usufruto de bens e serviços das instituições, por parte de elementos externos às mesmas, a aquisição de produtos para favorecimentos pessoais e também ainda é visível a crescente relação entre as instituições desportivas e os agentes dos atletas. Ora bem, é muito problemático e é particularmente gravoso para a instituição quando os seus dirigentes, sejam um diretor ou administrador, são paralelamente os agentes dos atletas contratados para a organização desportiva do qual fazem parte. Há obviamente aqui um conflito de interesses grave, um conflito de interesses muito grave, no qual se num prato da balança está aquilo que é o valor da comissão adquirida e o outro está o real interesse da transação, o interesse do atleta, o valor extrapolado, etc. Tipo o wrestling. Pois. Espetáculo, é um espetáculo. Exato. Não é luta. A gente sabe que no É uma wrestling encenação. é uma encenação. É uma encenação. Quem lá vai e gosta daquilo, acha aquilo Pois. muito giro, muito folclórico, muito engraçado. Agora, a luta não é. acha que o futebol, por exemplo, corre esse risco O futebol. de wrestlingizar-se. Ora bem, então o que é que acontece nas outras modalidades todas para além do futebol? Será que não se passa nada? Aí não há nenhum problema, não há corrupção? Não, a questão é que os holofotes são efetivamente virados sobretudo para o mundo do futebol, como é natural, tendo em conta é natural, ou pelo menos decorre de facto da sua robustez financeira e do mercado ser muito mais apetecível, mas é evidente que também acontecem noutras modalidades desportivas. Estes fenómenos vivem melhor à sombra. Claro. Vivem da sombra. Não Sim, vivem do é sol. onde se criam as bactérias, Exatamente. não é? Portanto, é Sempre na sem sombra. luz solar. É do lado sombrio da Claro. árvore que nasce um musgo. Portanto, que há esses problemas e que a corrupção prospera. Porque se formos ouvir o que é a nível da prospeção, de facto, por cada 10 casos que a gente fala de futebol, Uhum. corrupção, branqueamento, o que seja, falamos de um de modalidades. Por exemplo, agora falamos de um exatamente porque envolveu, por exemplo, o Sporting, Certo, o handball, o certo. cashball. Exatamente, o cashball. E, portanto, o handball ganhou aqui algum mediatismo, até porque era o Sporting. Se Mas calhar, é raro, fosse não é? outro clube, É raro. Mas é muito raro. exatamente. Muitas vezes as pessoas pensam que não têm que estar atentas a estas questões, já não tem nada a ver com isto, o cidadão comum, porque isto passa-se, se não tem nada a ver com o dinheiro dos contribuintes. Não é verdade. O Estado muitas vezes investe parte do seu orçamento em clubes de futebol, em associações desportivas de basquete, handball, nas federações portuguesas das mais variadas modalidades e, na verdade, em bom rigor, o Estado português, nomeadamente, até poderia investir mais, e deveria até investir mais no desporto e na atividade desportiva, se efetivamente existisse uma gestão rigorosa e se fosse mais fiscalizada. Bom, hoje em dia podemos sistematizar os agentes envolvidos na corrupção em 5 grandes grupos: os dirigentes desportivos, que são os mandantes, os financiadores, os intermediários, nomeadamente que são muitas vezes os corruptores diretos, os jogadores e os árbitros, ou que seja aqueles que muitas vezes, infelizmente, se deixam corromper. Mais recentemente tem surgido uma 6ª categoria que diz respeito aos agentes judiciais. E neste caso, obviamente, o objetivo dos mandantes é sobretudo espiar os processos judiciais dos clubes adversários e garantir impunidade para os seus atos. Em Portugal, a atenção mediática sobre os casos de corrupção desportiva tem ganho mais algum espaço. Começou tudo em 1991 com o caso Penafiel Gate,
A partir desse momento, o jornalismo desportivo começou a ganhar alguma mais atenção, mas obviamente isto não devia ser um caso de jornalismo desportivo apenas. O jornalismo, de uma forma geral, deveria estar interessado com o seu papel de watchdog, interessado na questão da corrupção no desporto. Ora bem, isto tem tido várias faces e várias fases, nomeadamente há 4 ou 5 questões que continuam em cima da mesa na corrupção desportiva em Portugal. Em primeiro lugar, o suborno do árbitro, para a obtenção de vantagem desportiva indevida, o tráfico de influências para a obtenção de decisões favoráveis ou escolha de árbitros amigos, a política de proteção dos árbitros e pessoas que são influentes, com benesses e vantagens financeiras, que não visando uma compensação direta do género toma lá, dá cá, mas procuram obter retribuições mais à frente, no futuro. Também temos comissões pagas no âmbito das transferências de jogadores, match fixing, por exemplo, no caso do jogo duplo, onde houve 15 títulos, 8 deles jogadores, 3 empresários asiáticos, entre outros. Há também a questão dos fundos dos jogadores e da compra de SADs, embora nestes casos não tenham surgido situações concretas de corrupção, antes um pouco a questão da gestão danosa dos clubes, nomeadamente alguns deles com históricos. E, efetivamente, depois temos um problema muito grave que existe, não só no desporto, mas noutras áreas da sociedade portuguesa, é que temos muito baixos salários e isso é, evidentemente, uma porta aberta à corrupção, como uma forma quase de complementar os honorários no fim do mês. São baixos, mas eles pagam. Pois, Tem pior. são baixos e não pagam. São baixos e muitos clubes não pagam. Claro. Portanto, são alvos apetecíveis para alguém que chega por 4, 5 mil Porque euros. tem mais. Como vocês sabem, obviamente que isto é aquilo que mais facilmente vai fazer com que haja um declínio no desporto, porque se os adeptos e os associados começam a achar que não vão ver o mérito, não vão ver a excelência, não vão ver o talento, não vão ver o dom de um jogador, mas sim uma combinação prévia, isto afasta, evidentemente, os adeptos dos palcos, das arenas, dos relevados e também, obviamente, há muitas vezes sanções e afastamentos internacionais e sanções internacionais. Ora bem, há em Portugal já estão previstas uma série de medidas legislativas que visam combater a corrupção. Houve, nomeadamente, algum agravamento dessas penas e na justiça desportiva. Ações concretas, condenações, investigações levadas até ao fim, isso ainda, enfim... Ainda se não está com uma resistência mesmo na justiça, ou que isto avance para a justiça, ou da justiça avançar, não sei. Não, há uma certa resistência, mas há um certo pudor. Mas já porque é verdade que até uma certa altura, enfim, o fenómeno da promiscuidade entre a política, a justiça e o futebol existia. Chamado bois, betão e bola, era os 3 Bs. Era um bocado isso e havia complicidades e criavam-se relações de complicidade que depois não facilitava a questão da independência. Depois a justiça desportiva também tem pudor em pegar nisto. Pois. Se parte nisto. Esta pergunta é uma pergunta que até a nós nos, enfim, intelectualiza um bocadinho, que é: alguém acredita que um Benfica, um Porto ou um Sporting vão descer divisão por corrupção? Pois, eu não. Está ainda consagrada a possibilidade de suspensão do agente desportivo, com medida de coação, face ao perigo de continuação da atividade criminosa, e então passa a existir crime a oferta ou recebimento indevido de vantagem à aposta antidesportiva. Portanto, temos uma lei que vai criminalizar determinado tipo de condutas, supostamente ou tentando proteger a integridade do desporto, com a tipificação de crimes variados, corrupção passiva, corrupção ativa, tráfico de influências e associação criminosa, mas isto tem bastado, isto não tem sido efetivamente o suficiente. O que fazer então? Queres saber como apoiar este projeto, como apoiar este canal? Segue o link, todas as instruções estão na caixa de descrição. Obrigada!